Fala galera do Fute Paulista News! Acaba de sair, diretamente dos fornos quentes das redações do Globo Esporte, uma bomba que vai fazer o chão tremer, as arquibancadas rugirem e o coração da nação alviverde bater mais forte do que nunca. Segurem-se nas cadeiras, apertem os cintos, porque o Palmeiras, o maior campeão do Brasil, acaba de chocar o mundo do futebol com uma contratação que é, sem sombra de dúvidas, a maior reviravolta da década. Endrick, o menino de ouro, a joia rara que brilhou no Verdão antes de partir para o Real Madrid, está de volta. Isso mesmo, galera! O craque que conquistou o planeta com seus dribles, gols e talento sobrenatural está retornando ao Allianz Parque em um empréstimo que promete abalar as estruturas do futebol brasileiro e mundial. E não é qualquer empréstimo não, hein? Estamos falando de uma operação cheia de detalhes suculentos, reuniões secretas, ligações às altas horas da madrugada e uma trama digna de filme de Hollywood. Preparem-se, porque esse roteiro vai ser longo, intenso e cheio de reviravoltas que vão fazer vocês grudarem na tela até o último segundo. Vamos começar pelos bastidores, porque essa história é daquelas que parecem ter saído de um thriller de espionagem. Segundo fontes exclusivas do Globo Esporte, tudo começou há algumas semanas, quando o Real Madrid, o gigante espanhol, percebeu que a chegada de Kylian Mbappé, uma das maiores estrelas do futebol mundial, acabou ofuscando o espaço de Endrick no elenco merengue. O garoto, que foi contratado por uma fortuna em 2022, não conseguiu o protagonismo esperado na Espanha. Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo e Cia formaram um ataque galáctico e Endrick, apesar de todo o seu talento, acabou ficando na sombra, com poucos minutos em campo. Foi aí que o Real Madrid, em uma decisão que pegou o mundo de surpresa, resolveu abrir as portas para um empréstimo. Mas não pensem que foi algo simples, galera. Essa negociação foi um verdadeiro jogo de xadrez, com jogadas calculadas, pressões nos bastidores e clubes de todo o planeta disputando a chance de ter um menino prodígio. O Real Madrid, ciente do potencial de Endrick, não queria simplesmente jogá-lo em qualquer time. Eles queriam um clube que pudesse oferecer minutos em campo, mas também um ambiente onde ele se sentisse em casa, onde pudesse evoluir e voltar ainda mais forte para a Espanha. E foi aí que o Palmeiras entrou na jogada. Fontes do Globo Esporte revelam que o próprio Endrick, em uma reunião sigilosa com os diretores do Real Madrid, foi questionado: se você pudesse escolher, para onde iria? E o garoto, com o coração verde e branco pulsando no peito, não hesitou. Quero voltar ao Palmeiras. A declaração caiu como uma bomba nos escritórios do Santiago Bernabéu, mas também acendeu uma chama de esperança no coração da torcida palmeirense. O Verdão, sabendo da oportunidade única, entrou em ação com uma velocidade impressionante, mas a negociação não foi nada fácil. Nos bastidores, o Palmeiras enfrentou uma verdadeira guerra para garantir o retorno de Endrick. Clubes da Inglaterra, como West Ham e Everton, tentaram atravessar a negociação, oferecendo valores astronômicos para levar o garoto por empréstimo. Na Itália, a Juventus também entrou na briga, com promessas de minutos em campo na Série A. Até mesmo times brasileiros, como Flamengo e Cruzeiro, tentaram se aproximar, mas Endrick foi firme. Seu desejo era voltar para casa, para o Palmeiras, onde tudo começou. As reuniões entre os dirigentes do Verdão e do Real Madrid aconteceram em segredo, com ligações criptografadas e encontros em hotéis discretos. Segundo o Globo Esporte, o presidente do Palmeiras teve que negociar diretamente com Florentino Pérez, o todo-poderoso do Real Madrid, em uma conversa que durou horas e envolveu promessas de cuidado com o jogador, além de garantias de que Endrick seria a peça central do projeto Alviverde para 2025. Agora, vamos aos detalhes financeiros dessa operação, porque, galera, é coisa de deixar qualquer um de queixo caído. O empréstimo de Endrick foi fechado por um período de 1 ano e 7 meses, com início imediato e término previsto para o final de 2026. Mas atenção, porque tem mais. O contrato inclui uma cláusula de extensão opcional por mais 6 meses, caso ambas as partes cheguem a um acordo. O valor do empréstimo, um montante fixo de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual, com possibilidade de bônus adicionais que podem elevar o total a 7 milhões de euros, 42 milhões de reais.
Esses bônus estão atrelados a metas específicas. Se o Palmeiras conquistar o Brasileirão com Endrick como artilheiro, o Real Madrid recebe 1 milhão de euros extras. Se o Verdão chegar às semifinais da Libertadores com Endrick marcando pelo menos 5 gols na competição, mais 500 mil euros entram nos cofres merengues. E tem mais. Cada convocação de Endrick para a seleção brasileira durante o período de empréstimo rende 250 mil euros ao Real Madrid. É uma negociação complexa, cheia de variáveis, que mostra o quanto o Palmeiras está investindo pesado para ter sua joia de volta. E o salário? Aqui vem outra surpresa. Endrick, apesar de ser uma estrela mundial, aceitou um salário considerado baixo para os padrões de um jogador do seu calibre. Segundo o Globo Esporte, ele receberá cerca de 800 mil reais por mês, um valor bem abaixo do que ganhava no Real Madrid e até inferior ao de outros craques do elenco palmeirense. Por quê? Porque Endrick não voltou pelo dinheiro, galera. Ele voltou pelo amor ao Palmeiras, pela chance de brilhar novamente no Allianz Parque e mostrar ao mundo que ainda é o futuro do futebol mundial. Essa decisão só aumenta a idolatria da torcida, que já está preparando uma festa épica para recepcioná-lo. Mas calma que a tensão não acabou. Durante as negociações, houve momentos de puro suspense. Em um certo ponto, o West Ham chegou a oferecer 8 milhões de euros pelo empréstimo, com um salário quase 3 vezes maior que o do Palmeiras. O Real Madrid, pressionado por seus próprios investidores, hesitou. Fontes do Globo Esporte dizem que houve uma ligação às 3 da manhã entre os diretores do Palmeiras e o agente de Endrick, Fred Penna, para garantir que o jogador reafirmasse sua escolha. E Endrick, com a maturidade de um veterano, bateu o pé. É Palmeiras ou nada. Essa frase, galera, já entrou para a história do clube. O Verdão, então, acelerou as tratativas, enviou representantes à Espanha e fechou o acordo em tempo recorde, deixando os concorrentes europeus comendo poeira. Agora, vamos mergulhar na história de Endrick, porque esse garoto não é qualquer jogador, ele é uma lenda em construção. Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, em 21 de julho de 2006, Endrick Felipe Moreira de Souza começou a chamar atenção ainda criança, jogando nas ruas e campinhos de terra da sua cidade. Aos 10 anos, ele já era uma sensação nas categorias de base do Palmeiras, onde chegou em 2016, após ser descoberto em um torneio amador. O garoto era tão fora da curva que, com apenas 14 anos, já treinava com o Sub-17, enfrentando jogadores muito mais velhos e deixando todos de boca aberta. Sua estreia do profissional do Palmeiras veio em 2022, com apenas 16 anos, e o impacto foi imediato. Gols, dribles, assistências e uma presença em campo que fazia a torcida delirar. No Palmeiras, Endrick disputou 82 jogos e marcou 21 gols, números impressionantes para um jogador tão jovem. Ele conquistou o Brasileirão de 2022, sendo peça-chave nas finais, e ainda levou a Supercopa do Brasil de 2023, onde marcou um gol antológico contra o Flamengo. Sua venda para o Real Madrid, em dezembro de 2022, foi a maior negociação da história do futebol brasileiro. 35 milhões de euros fixos, cerca de 199 milhões de reais na época, mais 25 milhões de euros em bônus por metas, totalizando um potencial de 60 milhões de euros, 336 milhões de reais. No Real Madrid, Endrick jogou 20 partidas na temporada 2024-2025, marcando 4 gols e dando 2 assistências, mas a concorrência com Mbappé e outros astros limitou seu tempo em campo. Ele também já soma 13 jogos pela seleção brasileira, com 3 gols, incluindo um contra a Inglaterra, em Wembley, que fez o mundo inteiro parar para aplaudir. O estilo de jogo de Endrick é simplesmente hipnotizante. Ele joga como atacante, podendo atuar tanto como centroavante quanto pelas pontas, com uma versatilidade que deixa os adversários loucos. Sua principal qualidade técnica é o drible curto, daqueles que fazem o zagueiro parecer uma estátua. Ele tem uma arrancada física absurda, com uma finalização precisa capaz de acertar o ângulo de qualquer posição. Mentalmente, Endrick é um monstro, frio, calculista, mas com uma paixão que transborda em cada comemoração. Seus pontos fracos, talvez a falta de experiência em jogos de alta pressão na Europa, mas isso é algo que o Palmeiras vai ajudar a corrigir. Comparados a craques como Neymar, Vinícius Júnior e até Pelé, Endrick tem um potencial que transcende gerações. Ele é rápido, forte, técnico e, acima de tudo, tem aquele instinto matador que diferencia os bons dos lendários.
Por que o Palmeiras foi atrás de Endrick? Porque ele é a peça que faltava para transformar o Verdão em uma máquina imparável. O elenco atual do Palmeiras já é forte, com jogadores de velocidade nas pontas e solidez no meio-campo, mas faltava aquele craque capaz de decidir jogos sozinho, de mudar o rumo de uma partida com um único lance. Endrick se encaixa como uma luva. Ele pode jogar como referência no ataque, explorando a força física, ou como ponta, usando sua velocidade e dribles para abrir defesas. Sua presença vai elevar o nível de todos ao seu redor, forçando os adversários a repensarem suas estratégias. Imagine ele recebendo um passe em profundidade, driblando 2 zagueiros e soltando um foguete no ângulo. É o tipo de lance que faz a torcida explodir e os rivais tremerem. No esquema tático do Palmeiras, Endrick deve atuar como um híbrido entre centroavante e ponta esquerda, com liberdade para flutuar pelo ataque. Sua capacidade de segurar a bola e atrair marcadores vai abrir espaços para os companheiros, enquanto sua visão de jogo permitirá assistências precisas. Ele também é um líder natural, mesmo tão jovem, e sua volta ao Palmeiras é como um reencontro de almas gêmeas. O Allianz Parque vai virar um caldeirão, com a torcida cantando o nome de Endrick a cada toque na bola. E com a Libertadores e o Mundial de Clubes no horizonte, o Palmeiras agora tem um trunfo que pode mudar o destino do clube.